É com muita alegria que nós vamos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Nós estamos aí com o tema, Mensagens expositivas na carta do apóstolo João à igreja, a primeira carta, andando em amor. E a ênfase que o apóstolo dá nessa carta é o amor de Deus, a ponto de nos afetarmos para que também andemos em amor de uns para com os outros. Nós vamos dar sequência nesse estudo desta belíssima carta à igreja. Vocês que nos visitam pela primeira vez, a todos que nos visitam, que de repente você está aqui hoje, como o caso dos irmãos de primeira vez, você vai ouvir esse texto, vai ouvir a leitura da palavra e não vai perceber uma coisa que nós já temos percebido ao longo desses domingos, quando lemos essa carta. Nós vamos perceber claramente, a partir dos textos anteriores que nós já meditamos, que o apóstolo João está se repetindo, que o apóstolo João está insistindo em algo fundamental na nossa caminhada cristã. Então perceba, por meio da leitura deste texto e na exposição deste texto, o ponto fundamental que o apóstolo João vem falando desde o primeiro capítulo, insistindo com a igreja, apresentando a igreja e nos lembrando daquilo para o qual somos chamados em Cristo Jesus. Então vamos fazer a leitura desta belíssima carta, 1 João capítulo 4, dos versos 7 até o verso 21. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares, a amada igreja a uma só voz e com boa disposição, os versos pares. Assentados como estão, nós vamos iniciar essa leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ora, Senhor, peça ao Espírito Santo, que toque no seu coração com a graça dele, que toque no seu coração com a certeza tão profunda, uma convicção tão intensa do amor de Deus por sua vida, para que este amor de Deus transforme o nosso estilo de vida, o seu estilo de vida. Ore ao Senhor. Pai, ainda na tua presença, ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, a tua palavra que revela a tua natureza, uma natureza de amor, a tua palavra que mostra tamanho amor,
que o Senhor teve para conosco. Nós, ó Pai, pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo esteja nos convencendo, nos tocando com essa graça tamanha, com esse amor, ó Pai, tão profundo. Toca em nossos corações, para que saiamos daqui, ó Pai, cada vez mais fortalecidos no Senhor, mais convencidos do Teu chamado e mais dispostos, ó Pai, a lutar contra a nossa natureza pecaminosa, mais dispostos a nos entregar ao Seu amor e assim também, ó Pai, expressar esse amor do Senhor uns aos outros. Nós assim oramos e nos colocamos em Tuas mãos santas e poderosas, contando com a Tua graça e que Teu Espírito Santo nos conduza em amor, que Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, em novidade de vida, para louvor e glória do Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deu para perceber que o apóstolo João está se repetindo em relação aos capítulos anteriores. Nesses próprios versos, ele enfatiza e ele reforça a natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? Deus é amor. É o subtítulo que está aí nesse trecho da palavra do Senhor. Deus é amor, esta é a natureza de Deus. E por falar em natureza, para entendermos muito bem o que é natural, o que faz parte do meu estilo de vida, o que faz parte da minha natureza, existe uma ilustração muito simples. Talvez você já tenha ouvido essa ilustração, inclusive da minha parte. Conta-se uma historinha para ilustrar essa característica do que é natureza, do que a natureza nos impele a fazer. Na floresta estava ocorrendo uma chuva muito forte. E essa chuva estava inundando toda a floresta. E eis que estava ali um escorpiãozinho, ficando isolado em um pedacinho de terra. E as águas subiam e o escorpião estava ficando preocupado. Ele vê passando por ali um sapo que ia tranquilamente nadando em meio àquela chuva. E ele grita e abana a sua cauda, pedindo socorro, me ajude, me ajude. O sapo prontamente responde: oi, amigo, o que posso fazer? Me ajude a atravessar, eu não quero morrer afogado. E o sapo responde: suba nas minhas costas. Com aquela boquinha privilegiada, né? Suba nas minhas costas. E o escorpião sobe, e o sapo continua nadando em direção a um ponto seguro para deixar o escorpião. Quando se aproximava daquele ponto, o escorpião não resiste e ferrou o sapo. Só dá tempo do sapo responder ao escorpião: o que você fez? Agora os dois vamos morrer. E o escorpião responde: não pude resistir, é da minha natureza. Assim como Deus não pode resistir de nos amar, de amar, porque é da natureza de Deus amor. Deus é amor. Mas em contrapartida, é da nossa natureza pecaminosa ferroar. É da nossa natureza. Por mais que lutamos, por mais que perseveramos em santificação, mais cedo ou mais tarde vamos ferroar uns aos outros, porque é da nossa natureza. Mas o amor de Deus precisa suplantar a nossa natureza corrompida pelo pecado. E é por isso que Ele envia Jesus Cristo, para que o seu amor suplante a nossa natureza corrompida, para que o seu amor em Cristo Jesus nos redima de toda a corrupção do pecado. Então, meu querido, minha querida, quando você tiver um desabor, tiver uma desavença, tiver um impropério, um problema com o irmão na fé, lembre-se, é da nossa natureza, mais cedo ou mais tarde, ferroar uns aos outros. Mas somos chamados por Cristo para lutar contra essa natureza, que nos impele a agirmos com maldade, a agirmos segundo as vaidades do coração, que nos impele a agirmos segundo o nosso egoísmo, que nos impele a agirmos de uma forma negligente, omissa, distante. Nossa natureza que nos impele a sermos indiferentes aos outros, mas o amor de Deus em nós, em Cristo Jesus, suplanta tudo isso e nos dá total condição de vivermos como o Pai espera que vivamos. E é disso que João trata em toda a sua carta. Ele está tratando do amor de Deus,
e da resposta que eu e você precisamos dar diante deste amor. Amemo-nos uns aos outros como Cristo nos amou. Amemo-nos uns aos outros como Cristo nos amou. E ele encerra o versículo 21 com esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame também a seu irmão. Nós vamos ter irmãos sapos, prontos para ajudar, prontos para servir. Nós vamos ter irmãos escorpiões, que vão ficar resistindo, mais cedo ou mais tarde vai dar uma ferroada. Nós temos todo tipo de irmãos na fé, mas o Senhor nos chama a nos relacionarmos em amor. E ainda que eu te frustre, ainda que você me frustre, ainda que nós tenhamos momentos de dificuldades, o amor de Deus precisa suplantar todas essas dificuldades. Amém, irmãos? Olha que coisa simples, não é? Não é fácil, mas é muito simples de entender. E amor não se teoriza. Eu passei a semana meditando nesse texto, meditando cabeça de teólogo, cabeça de pregador, pensando o que eu vou falar, o que eu vou pregar. Aí eu lembrei, amor não se teoriza, amor se vive, amor se pratica. E a Bíblia fala que devemos nos amar uns aos outros como o próprio Jesus nos amou. E como é que é a característica do amor de Cristo? O amor sacrificial. Então ame sem esperar nada em troca. Sirva sem esperar um retorno. Esteja em comunhão, buscando unicamente a glória do Pai, que ama ver os seus filhos em comunhão. Busque se relacionar, não esperando que vai achar somente coisas boas, vai achar também dificuldades no meio da família de Deus. Porque a nossa natureza corrompida pelo pecado insiste em voltar aos maus hábitos. Mas isso não pode nos surpreender. Isso precisa sim nos lembrar que é em meio a tudo isso que nós glorificamos ao Pai. Foi em meio às perseguições que Jesus glorificou o Pai. Foi em meio às resistências, em meio às rejeições que Jesus glorificou o Pai. Foi através da cruz que Jesus glorificou o Pai. Foi por meio de sua morte e ressurreição que Ele nos reconciliou com o Pai. Então o amor de Deus precisa suplantar os nossos hábitos pecaminosos, precisa suplantar a nossa natureza corrompida. O amor de Deus precisa falar mais alto que os desejos do nosso coração. E o texto está afirmando, a partir do verso 7, esta condição: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E é muito simples de entender: se eu não amo ao meu irmão, logo eu não amo a Deus. Então o apóstolo João está mostrando essa relação. Aquele que ama a Deus deve amar o seu irmão. Aquele que não ama seu irmão, logo não ama a Deus. Porque há uma condição, há uma exigência ou há uma declaração perceptível com os olhos do tamanho do nosso amor por Deus. É testificado por meio do tamanho do nosso amor uns pelos outros. O tamanho do seu amor por mim testifica a respeito do tamanho do seu amor por Deus. Está vendo esse irmão, essa irmã do seu lado? Olha que coisinha de Jesus, coisinha linda de Jesus, né? Lavado e comprado com o sangue do Cordeiro. O tamanho do seu amor por esse irmão, por essa irmã, fala a respeito do tamanho do seu amor por Deus. Irmãos, essa condição é uma condição inevitável. Qual é a solução? Andarmos no amor do Senhor. Verso 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados,
Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Jesus se fez propiciação pelos nossos pecados. Como Jesus nos amou, também devemos nos amar uns aos outros. Não é o erro do irmão que vai te dar justificativa para excluí-lo, para isolá-lo, para se afastar, para crucificá-lo. Pelo contrário, as mazelas do meu coração é que precisam ser crucificadas como propiciação em prol do meu amor pelo irmão. Percebe a dinâmica? Assim como Jesus foi propiciação pelos nossos pecados, assim como Ele nos amou, se sacrificando por nós, também devemos sacrificar as nossas vaidades, os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, as nossas não me toque, as nossas coisinhas em prol do outro, em prol do amor na família de Deus. Simples, não é fácil, mas é simples de entender. Verso 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que coisa interessante aqui no verso 12. É como se João estivesse dizendo: meu querido e minha querida, o amor de Deus em você é retroalimentado à medida que você ama o seu irmão na fé. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Entendeu? A dinâmica que está aqui. Se nós externamos o amor de Deus uns pelos outros, o amor de Deus em nós é retroalimentado, e à medida que isso acontece, nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Qual é a solução? Amarmos uns aos outros. E quanto mais nos entregamos a esse amor, mais aperfeiçoados nesse amor nós somos. Mas muitas vezes nós, infelizmente, trilhamos o caminho errado. Vem o dissabor, vem uma dificuldade, vem o impropério nas relações da fé, na família da fé. Ao invés de perseverarmos no amor, o que a gente faz? A gente se afasta. E quando nós nos afastamos, o amor de Deus não é aperfeiçoado em nós. Pelo contrário, as inseguranças é que tomam o nosso coração. As frustrações é que tomam os nossos corações. Os medos é que tomam o nosso coração. Entendeu? Percebeu a dinâmica? Quanto mais nos entregamos ao amor de Deus, externado uns aos outros, mais somos aperfeiçoados a amar uns aos outros. Isso é a retroalimentação espiritual deste amor em nós. Então a solução para as desavenças não é afastar, é aproximar ainda mais. É amar ainda mais, é perdoar ainda mais, é cooperar ainda mais, é dar suporte, é sustentar, é encorajar, é fortalecer ainda mais uns aos outros. Este é o meio para sermos aperfeiçoados no amor de Deus, amando cada vez mais uns aos outros. Deus não dá brecha para que nós possamos justificar a nossa indiferença, o nosso distanciamento uns dos outros, a nossa apatia. Deus não dá brecha para justificarmos. Pelo contrário, Ele diz: ame, para que o meu amor em você seja aperfeiçoado. Se entregue a este amor, para que você seja aperfeiçoado neste amor. Percebe a dinâmica? Por isso se diz nas Escrituras que é dando que se recebe. E quanto mais nós nos entregamos ao amor de Deus, e somos expressão deste amor uns pelos outros, mais seremos aperfeiçoados no amor de Deus. E o maior interessado nessa dinâmica é Deus Pai. Nenhum pai gosta de ver sua família desunida. Nenhum pai gosta de ver a sua família indiferente. Nenhum pai gosta de ver a sua família apática. Nenhum pai gosta de ver a sua família, cada um cuidando de si. Todo pai quer ver a sua família unida. Todo pai quer ver sua família em comunhão.
Todo pai quer ver a sua família cooperando uns com os outros. Todo pai quer ver a sua família entregue nessa relação verdadeira de comunhão, de aproximação, de intimidade. Não pode haver em nós nenhuma desculpa para o distanciamento, porque o simples fato de nos distanciarmos uns dos outros, o amor de Deus não é aperfeiçoado em nós. E aí esse verso 21 se torna uma grande verdade. Como posso dizer que amo a Deus se sou indiferente ao meu irmão? Se estou distante do meu irmão? Se não expresso o amor de Deus ao meu irmão? É impossível. O texto, a palavra de Deus chega a dizer que somos mentirosos quando afirmamos isso e nossa vida não reflete esse amor. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Meus irmãos, tem um texto que colabora muito com esse texto, para nós percebermos como é importante que o apóstolo João vem falando à igreja. Ele vem insistindo sobre a comunhão do povo de Deus, sobre essa relação fraternal, sobre essa relação de amor recíproco. Por que isso é tão importante? Como Deus Pai, como o Senhor encara a forma como nós nos relacionamos. Abra sua Bíblia em Mateus 25, 40. Mateus 25, 40. Essa é a importância da forma como eu me relaciono com você, como você se relaciona comigo, como você se relaciona com esse irmão, com essa irmã que está aí do seu lado. Sabe quem é que toma as dores de tudo isso? Quem é que toma para si esses relacionamentos? Mateus 25, 40, diz assim: o rei, respondendo, lhes dirá: é verdade, vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Percebeu a urgência e a importância do que João está ensinando à igreja? Como você me trata, é como Jesus toma esse tratamento. Como eu te trato, é como Jesus toma esse tratamento. Como nós nos tratamos, é como Jesus toma esse tratamento. Sentiu? Dorme com esse barulho. Como é que você tem tratado Jesus na vida do seu irmão? O rei, respondendo, lhe dirá: tudo o que você fez ao meu pequenino irmão, fez a mim. Tipo o irmão mais velho que fala assim, ó, mexeu com meu irmão, mexeu comigo, hein? Conhece esse negócio de família? É assim em família, né? Mexeu com fulano, mexeu comigo. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Por isso a urgência da expressão do amor de Deus no meio da igreja, em nossos relacionamentos, em nossa interação pessoal. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, se Jesus estivesse aqui, eu daria um abraço em Jesus. Eu agarraria o seu pescoço e encheria de beijos, de gratidão e amor. Mas não fazemos nem um terço disso com os irmãos que nós vemos. Nós não somos fraternos, nós não somos misericordiosos, nós não somos companheiros, nós não somos cooperadores, nós não somos cúmplices. Nós não somos fraternos. E aí a gente fala: ah, se Jesus estivesse aqui, eu faria tudo isso com ele. Faz nada. Porque a expressão do seu amor está do nosso lado e a gente não percebe isso. Nós preferimos deixar que a nossa natureza fale mais alto do que o amor de Deus em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Verso 16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Irmãos, nós não temos para onde correr. Fraternidade no seio da família de Deus é uma necessidade crucial. Comunhão, amor, respeito, apoio, a mutualidade precisa acontecer entre nós. Se eu digo não para a mutualidade, eu estou dizendo não para o amor de Deus.
Se nós acharmos que esse momento de culto é o que é suficiente para externarmos o amor de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos muito aquém daquilo que Deus quer de nós, enquanto comunhão fraternal. Enquanto estarmos juntos, próximos, dando suporte um ao outro, fortalecendo um ao outro. Estarmos aqui de culto em culto é muito pouco para fazermos, estabelecermos e expressarmos o amor de Deus. E como nós precisamos romper as barreiras da distância, do tempo, da agitação dessa época, nós precisamos andar juntos, estarmos próximos, andando em comunhão, investindo tempo no relacionamento pessoal. Não é pelo zap, não é pelo telefone, é junto, caminhando junto, olho no olho, ombro a ombro. É assim que nós vamos externar o amor de Deus. E o verso 17 diz que nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos deste mundo. Segundo o que Ele é, o quê? Amor. E nós precisamos ser neste mundo a expressão do amor de Deus. Mas se não temos disposição para expressar o amor entre nós, irmãos na fé, muito menos ao mundo. A luz não vai brilhar. Se ela não brilha dentro, ela não vai brilhar fora. Nós temos na Igreja Presbiteriana do Eldorado uma dinâmica muito simples para propiciar, para facilitar, viabilizar essa aproximação das famílias, essa comunhão, ainda que pouco. São os grupos familiares. Ainda que pouco, é uma ferramenta para nos aproximar, para que possamos andar ombro a ombro, dando suporte, externando o amor, externando a graça, externando a misericórdia de Deus. Quando nos reunimos nos lares, semanalmente, estamos nos aproximando dos nossos irmãos. E ali estamos andando em comunhão, ali estamos sendo desafiados a amar, a servir, a orar, a interceder. Ali somos desafiados a encorajar, a admoestar, a exortar. Isso é família. Família é caracterizada por estarmos próximos, andarmos em comunhão. Mas se eu digo não para qualquer possibilidade de comunhão, eu estou dizendo não para a expressão do amor de Deus em mim e através de mim. É simples assim. Como você tem administrado a sua agenda? Como você tem administrado o seu tempo? Você tem tido disponibilidade, condições de relacionar com a igreja do Senhor? Ou o seu tempo está tão tomado por tantas coisas que você sequer sabe o nome de quem está do seu lado? Os grupos familiares têm esse papel na vida da igreja, nos aproximar, gerar uma mínima comunhão, uma mínima edificação. E por meio disso tudo, abraçarmos os que ainda estão distantes, os que ainda estão em trevas por meio do evangelismo pessoal. Num ambiente de família, num ambiente de fraternidade. Percebe, irmãos? Percebe as oportunidades que temos para crescer no amor de Deus? E às vezes abrimos mão dessa oportunidade? Verso 18 diz para nós que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E o medo produz tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse versículo virou até música, né? Virou até um cântico espiritual. Mas o fato é, se nós não somos aperfeiçoados em amor, somos tomados pelo medo, somos tomados pela insegurança. E o que mais nós temos ao nosso redor são motivos para medo, para insegurança e para todas essas coisas. O contexto da nossa nação, o contexto da vida das pessoas, o aumento e o esfriamento do amor até dos eleitos tem crescido para que gere em nós medo, temor, insegurança. Mas a palavra do Senhor nos chama a sermos aperfeiçoados no amor de Deus. E a forma de sermos aperfeiçoados é amando uns aos outros. Na abertura o pastor Felipe leu aquele texto em 1 Coríntios, né?
que o amor não se ufana, que o amor não espera nada, que o amor é isso, que o amor é aquilo outro. Isto é amor. Nós somos chamados para vivermos assim. O amor sacrificial de Cristo. Juntos, próximos, caminhando lado a lado. Sacrificando a nossa natureza corrompida pelo pecado, em prol do outro. Amando com o amor de Deus, para assim testificar o amor de Deus em nós. Para que o mundo veja e creia, de fato, esse Deus é Deus. Não é um Deus de palavras, mas é um Deus de fato. Porque a vida desse povo é uma vida diferente. E nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. E quando somos aperfeiçoados nesse amor do Senhor, todo o medo é lançado fora, toda a insegurança é lançada fora. Porque por mais que as circunstâncias externas estejam difíceis, nós estamos seguros em Cristo. Nós estamos convencidos do seu amor, porque esse amor tem sido aperfeiçoado em nós. Nós estamos vivendo em meio a um ambiente de fraternidade genuína, de companheirismo, de suporte. Nós estamos experimentando por meio de uns aos outros a graça de Deus, as bênçãos de Deus. Essa é a dinâmica no seio da família de Cristo. Essa é a dinâmica espiritual que está pairando na atmosfera da família de Cristo. Uma dinâmica de amor, de entrega, de reciprocidade. Uma dinâmica de convicção do amor de Deus. A ponto de não olharmos para as minhas vaidades e egoísmos. A ponto de não olhar para os defeitos, mas simplesmente estar disposto a amar e se relacionar, assim como Jesus fez por mim, por você, por nós. E aí nós temos da parte de Deus, que este mandamento que Ele nos dá, amemo-nos uns aos outros, se torna uma realidade, não uma teoria. Entregue-se ao amor de Deus. Entregue-se à família de Cristo, porque é nessa família que o amor de Deus vai se aperfeiçoar em você, em nós. É por meio da comunhão, é por meio dessa entrega genuína, é por meio de crer e receber o amor de Deus em nós, é que vamos vencer cada desafio, é que vamos vencer a nossa natureza, corrompida pelo pecado, e que vamos caminhar de fato, amando uns aos outros e externando o amor de Deus, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Feche seus olhos.